Olá, continuando então a nossa revisão nesse segundo dia sobre temas de epidemiologia para a revisão da prova do exame Henrique 2020, vamos falar um pouco sobre as medidas de efeito e medidas de impacto. Okay? Agora, anteriormente nós falamos sobre as medidas de ocorrência, que são a base para essas interpretações agora, então, né, dos efeitos que essas medidas, que essas frequências se traduzem na avaliação, então, do impacto isso na saúde de uma população. A proposta das medicinas, da medida de efeito, a proposta para as medidas de efeito é representar quantitativamente a relação entre os eventos. Quais eventos? Entre os eventos de exposição e desfecho, entre a causa e sua consequência. A proposta deles é comparar riscos, comparar relações entre essas duas entidades, que seriam, então, né, os fatores de exposição e os desfechos. Os tipos possíveis de medidas de efeito, em geral, elas se traduzem em duas operações matemáticas muito simples. Tá? Uma razão, por exemplo, o risco relativo, e uma diferença, que é a ideia do efeito absoluto, né, ou a redução do risco absoluto, que nós vamos falar na sequência. Então, isso é muito simples, assim, não existem grandes cálculos mirabolantes para poder se chegar nessas medidas, tá bom? E as medidas de impacto traduzem as interpretações, né, na prática também, mais ainda, né, do real impacto que essas medidas de efeito estão causando, estão nos mostrando. Que nem sempre a relação entre a medida de efeito, tipo risco relativo, ela tem a melhor tradução, né, dessa relação para a nossa prática clínica também. Né? Um dos exemplos é a redução relativa do risco. E o número necessário para tratar, o número necessário para causar dano, o número necessário para rastrear, que nós também vamos falar logo adiante. Vamos começar com a coisa mais básica, que é o risco absoluto. Se vocês prestarem atenção no nome, na própria palavra, risco absoluto, né, a ideia, tenta traduzir a ideia, né, então, o próprio nome, risco absoluto, é o risco principal, basal das pessoas, ou da ocorrência das coisas nas populações, certo? E em sendo assim, nada mais é do que a possibilidade de ser traduzida pela incidência, certo? Ela se traduz, é uma outra forma, é um sinônimo, né, de incidência. Por quê? Porque quando eu calculo a incidência, que é o número, né, de eventos, número de casos novos sobre a população inicialmente exposta, que eu estou traduzindo isso? Bom, é a quantidade de eventos que está acontecendo. Eu, na minha população que me representa, ou seja, de homens com a minha idade, com as minhas características físicas, demográficas, eu tenho um risco absoluto de adoecer, que nada mais ele é traduzido pela incidência daquilo que eu estou estudando. Então, por exemplo, o risco de eu infartar nada mais é do que a incidência de infarto em homens com as minhas características, certo? Então, a ideia principal é isso, é medir o risco absoluto da ocorrência de um evento, indicando a probabilidade que o indivíduo tem dentro do seu grupo, que é o que eu falei agora há pouco, de ser acometido por um dado agravo à saúde. Então, em sendo sinônimo de incidência, qual é o cálculo que se faz do risco absoluto? O mesmo cálculo da incidência, que é o número de casos novos durante o período sobre o número de pessoas no início do período estudado. Tá? Ele procura, o risco absoluto, procura responder essa pergunta. Qual é a incidência da doença em um grupo inicialmente livre dela? Claro, né? Incidência em um grupo inicialmente livre dela é quase que uma redundância, mas realmente essa é a pergunta que o risco absoluto procura responder. Então, um exemplo, mortalidade por câncer de pulmão em quem fuma, um estudo lá mais antigo, mas serve como exemplo, foi de 341,3 para cada 100 mil ao ano. Isso é incidência de morte nessa população específica, ou seja, o risco absoluto de um fumante morrer por câncer de pulmão é de 341,3 a cada 100 mil pessoas por ano. Ok?
Isso como uma introdução principal, né, que é a base de todos os outros cálculos que vêm adiante. E esses efeitos, eles são expressos como razões. Se tu utilizares, utilizando a forma correta dos efeitos, eles vão ser divididos, na maior parte, como a ocorrência entre expostos sobre a ocorrência nos não expostos. Por isso que é colocado aqui como de uma forma genérica, né, que é a razão de ocorrências. Por quê? Porque dependendo do tipo de estudo, tu vai ter uma interpretação diferente. Por exemplo, se eu estou fazendo estudo transversal, a razão de prevalências é a prevalência nos expostos sobre a prevalência nos não expostos. Se eu estou fazendo um estudo de coorte, ou seja, longitudinal, vai ser uma razão de incidência, que nada mais é do que risco relativo. Vai ser a incidência nos expostos sobre a incidência nos não expostos. Essa a explicação e esse objetivo também é explicar que esse grupo de não expostos ele é sempre considerado grupo de referência. E ele é colocado no denominador exatamente por isso, porque a gente quer saber o quanto a mais ou a menos, né, há de ocorrência em quem é exposto ao fator, certo? Porque nós já sabemos que existe uma quantidade de ocorrência em quem não é exposto ao fator. A natureza nos mostra isso. Aquela velha história, né, de gente que sabe de história de pessoas que morreram com câncer de pulmão e que nunca fumaram. O que a gente precisa saber, que a gente sempre quer saber, é o quanto a mais ou a menos, qual é a diferença, né, dessas probabilidades em quem é exposto. E por isso, então, o grupo de referência é sempre no denominador. E aí, então, nós começamos com um bem famoso risco relativo, certo? O risco relativo nada mais é do que a divisão, a razão entre dois coeficientes de incidência, conforme eu falei anteriormente, tá? E ele procura representar quantas vezes um risco é maior do que o outro, quantas vezes o risco de adoecimento, de morte, seja do que for, é maior entre quem é exposto em comparação a quem não é exposto. Ele busca responder essa pergunta: quantas vezes mais provável é as pessoas expostas se tornarem doentes em relação àquelas que não são expostas? Sempre imaginando, né, que existe esse comparativo. A gente está sempre comparando, e sempre comparando grupos. Isso é uma característica importantíssima da epidemiologia. E ela, então, busca indicar a força da associação entre a exposição e a doença. A força da associação, isso é uma expressão bem importante, isso aqui nada mais é do que o tamanho do número. Quanto maior esse número do risco relativo, maior vai ser considerada a força da associação. Isso, se paras para pensar, tem uma lógica, né? A partir do momento que eu entendo que a fórmula é a incidência nos expostos sobre a incidência nos não expostos, matematicamente, o que me entende? E a lógica, né, desse cálculo é que quanto maior a força da associação, ou seja, quanto maior for esse número, ou seja, para esse número ser grande, e tanto maior vai ser esse número, quanto maior for o meu numerador. E trocando em miúdos maior vai ser o risco relativo em comparação, né, comparando os expostos entre não expostos, quanto maior for a incidência nos expostos. Se essa relação, ou seja, se eu encher de casos aqui em cima e mantiver o meu denominador estável, isso significa que é uma relação muito maior. Eu tenho muito mais gente adoecida entre os expostos em comparação a quem não é exposto. Quanto maior for esse número, essa incidência, maior vai ser o risco relativo e mais forte vai ser essa relação de causa e efeito. Tá? Então, por exemplo, eu havia falado anteriormente que a mortalidade por câncer de pulmão em fumantes é de 341,3 a cada 100 mil por ano. A incidência, né, a mortalidade de câncer de pulmão, né, em não fumantes é 14,7 a cada 100 mil por ano. Se eu for dividir isso, né, eu vou ter, então, 23,2. Meu risco relativo é 23,2, ou seja, o risco de morte por câncer de pulmão em quem fuma é 23,2 vezes o risco entre não fumantes. Então, ele é uma quantidade muito maior. A incidência acaba sendo muito maior em quem está exposto. E isso, traduzido no risco relativo, nos mostra a força da associação, né, ruim, que é o caso do tabagismo com o câncer de pulmão, como é no exemplo dado aqui. Certo? E aí, bom, existe uma outra lógica. Se eu estou tentando risco relativo,
se eu entendo que esse risco relativo, se ele for menor que 1, o que significa? Para ele ser menor que 1, o denominador tem que ser maior, né? Uma relação inversamente proporcional. E esse denominador ser maior significa que eu vou ter mais casos em que não é exposto. Então, um exemplo básico que tu tens um risco relativo menor que 0 são quando se testam ou quando se analisam fatores protetores, né? Que tu esperas, então, que tu vai ter mais casos em que não é exposto aquele fator protetor. Então, é interessante entender, maior que 1, em geral, é um risco. É um fator de risco. Menor que 1, em geral, é um fator de proteção. Agora, nós vamos partir para uma outra etapa que fala da razão de odds, que é uma medida de efeito normalmente tirada, né, de estudos de caso controle, certo? A razão de odds, só lembrando, né, que nós acabamos revisando um pouquinho sobre os odds, né, na conversa passada, ela procura interpretar essa relação, né, da prevalência de exposição entre casos e sua relação com os controles, certo? Então, também é reconhecida como uma razão de chances, odds, chances, certo? Ela procura responder, procura nos demonstrar a frequência relativa da exposição entre cada um deles, entre os casos e controles, certo? Então, lembrando que nós temos no estudo caso-controle, né, nós estudamos e comparamos casos com a doença, com com o fator em questão que a gente está estudando, e retrospectivamente nós vimos as suas relações de exposição e não exposição. Ou seja, a gente sabe que tem gente com câncer de pulmão que fuma, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem gente que não fuma. E a gente compara com controles, pessoas sem câncer de pulmão, que também a gente sabe que nem todo mundo que fuma desenvolve câncer de pulmão. E a gente sabe também que tem gente que não fuma e que não tem câncer de pulmão. Nessa relação aqui é o que a gente vai tirar a razão de odds. Então, a proposta, né, a demonstração da razão de odds é um pouco assim, um olhar geral de quem é caso, né, quanto de exposição eu tenho em relação a quem é caso, comparativamente aos meus controles. E desta relação aqui, de quanto de exposição eu tenho aqui e quanto de exposição eu tenho aqui, é que eu vou tirar a minha razão de odds. Então, traduzindo agora como um exemplo, tá? O objetivo de um caso controle nada mais é do que o quê? Tá? Nós vamos pegar casos, né, comparar com controles que não tenham essa característica e, retrospectivamente, apesar de estar sendo desenhado, né, nesse formato, o que eu quero saber é que qual essa relação entre qual esse odds de exposição em quem é caso e qual esse odds de exposição em quem é controle. O que eu quero saber? Bom, a hipótese nula me avisa que não há diferença. Eu quero entender e quero provar que essa relação, né, entre esses odds daqui e esses odds de exposição dos controles, se ela vai ser maior, igual ou menor. Ok? De que jeito? Vamos imaginar. Então, eu vou pegar caso controle, e aí vou ver a relação de exposição e não exposição entre eles, certo? Vamos supor que, nos casos, eu tenha estudado 30 pessoas, e nesse estudo eu encontrei que, de novo, vamos falar de câncer de pulmão e cigarro. Eu encontrei 20 tabagistas em quem tinha câncer de pulmão e 10 não tabagistas, certo? Nos controles, essa relação foi invertida. Eu encontrei mais gente não fumante em quem é controle em comparação a quem é fumante. Bom, divisão disso aí, 2 em cima, meio embaixo. Então, esse meio, tá, é o odds de exposição dos controles, e esse 2 é o odds de exposição nos casos. Dessa divisão de 2 por 0,5, eu tenho o número 4. Então, esse odds de exposição de casos, agora, eu vou comparar com o odds de exposição dos controles e fazer uma nova avaliação, ou seja, uma nova razão, uma nova divisão. Só que, nessa divisão, eu estou dividindo a relação entre odds de exposição nos casos e os odds de exposição nos controles. Então, eu estou fazendo uma razão de duas odds. Razão de odds. Odds ratio. Que nesse caso foi 4. O que significa, se eu fosse traduzir para esse meu exemplo,
que eu encontrei nessa minha amostra, em que há uma chance 4 vezes, né, de eu encontrar expostos ao tabagismo entre casos em comparação aos controles. Então, eu tenho uma chance 4 vezes maior, certo? Então, esse é o famoso odds ratio. Algumas considerações, apesar dessa complexidade de onde eu tiro, né, esse valor, as principais considerações é que se ele for maior que 1, a frequência de exposição é maior entre os casos. Então, é uma coisa básica de uma matemática bem simples e que deve ser colocada na nossa prática, na interpretação prática da vida, né? E quanto maior for esse valor, ou seja, quanto mais forte for essa associação, né, maior vai ser a razão de odds. Ou seja, a razão de odds, quanto maior for, eu vou estar entendendo que a relação de expostos sobre não expostos dos casos é muito mais forte, muito maior do que essa relação de exposição e não exposição entre os controles. Ok? Medidas de impacto. Bom, essas medidas de efeito, elas têm uma interpretação e que tem algumas limitações, tem suas utilidades, é óbvio, mas que elas podem traduzir informações muito maiores, muito melhores, que são as medidas de impacto, ou seja, qual o impacto que essas medidas causam. E nós temos, dentre elas, a redução de risco absoluto, certo? A redução do risco absoluto. O quanto do risco absoluto eu reduzo estando exposto ou não, que é o que a gente chama de risco atribuível, ou seja, é o quanto de incidência, quanto mais ou menos de risco eu coloco naquele valor por causa da exposição, certo? E para chegar nesse valor, bom, se tu imaginas quanto a mais ou a menos, eu estou falando agora de uma relação de subtração, que é a incidência nos não expostos sobre a incidência nos expostos. Aqui é colocado em módulo porque a avaliação, o valor, ele é importante e a avaliação do sinal vai ser a interpretação. Obviamente, se eu fiz alguma avaliação de um fator de risco, eu tive maior incidência. A partir do momento que eu tiro aquela incidência, né, nessa relação aqui, eu vou ter um valor negativo, ou seja, a diferença de risco tirando E a primeira medida a ser conversada é a redução do risco absoluto, certo? Que nada mais é do que qual é a quantidade de incidência, qual é o risco que é atribuível à exposição. E quando eu falo de a ser atribuível ou não, essa relação é uma relação de subtração simples, que é nada mais nada menos que tu diminuir a incidência de um menos a incidência de outro, a incidência nos não expostos sobre a incidência nos expostos, certo? E esse valor vai ser interpretado à luz daquilo que tu está estudando, certo? Se eu tenho um número positivo, ou seja, a incidência dos não expostos foi maior do que a incidência nos expostos, provavelmente, essa exposição, ela me trouxe, né, ela me ajudou numa redução da incidência. Se eu tenho um valor negativo, ou seja, a incidência nos expostos foi maior do que a incidência nos não expostos, ou seja, essa exposição, ela me trouxe uma redução, um aumento na incidência, né? Então, a partir do momento que eu tirar essa exposição nessa população, a ideia é de reduzir o risco, né? Então, nessa população específica. Então, redução do risco absoluto ou risco atribuído nada mais é do que a subtração entre um e outro. Agora, nós temos uma outra interpretação possível, que é o risco atribuível na população. É o risco atribuível de acordo com a característica, né, dessa doença na população, que nada mais é do que a contribuição, qual a contribuição que o fator de risco tem nas taxas globais da doença em um grupo de pessoas ao invés dos indivíduos em si. E o que isso traduz? Isso é traduzido através da relação do risco atribuível em relação à prevalência da doença. Nada mais é do que, então, o risco atribuível na população é a redução do risco absoluto, ou, né, o risco atribuível,
multiplicado pela prevalência dessa doença. Então, dessa forma, eu vou caracterizar, né, qual a contribuição que esse fator tem nas taxas globais da doença. Certo? Outra possibilidade é tu trabalhar com a fração atribuída. Bom, fração, já estou falando de fração, então eu estou falando de uma divisão. Qual é o peso que esse fator de risco tem, né, na população, na doença em si na população? E ela, então, leva em consideração a redução do risco absoluto divididos pela incidência total da doença na população. Então, aí o quanto isso foi reduzido sobre todos os casos. E a partir disso, tu vai ter uma fração, e essa fração vai me dizer, olha, essa doença foi responsável por 88%. Essa exposição, no caso cigarro, foi responsável por 88% das mortes por câncer de pulmão, que é a interpretação dessa fração, né, que é atribuível na população. Seguindo, nós temos a redução relativa de risco, ou a redução do risco relativo, que nada mais é do que tu retirar, né, essa porcentagem, esse valor do risco relativo, né, do total de riscos que há. Que nada mais é, então, que 1 menos o risco relativo. Então, por exemplo, se eu tenho um risco relativo que me deu de 1,43, certo? 1 menos 1,43 dá 0,43, ou seja, estar exposto a esse fator aumenta em 43% o risco de desenvolver uma determinada doença em comparação a quem não é exposto. Por sua vez, se o risco relativo for 0,8, 1 menos 0,8 é 0,2. Ou seja, existe uma redução de 20% no risco, né, de desenvolvimento dessa doença ou da morte em função da exposição. É interessante fazer essas separações de que redução de risco absoluto, a interpretação é a quantidade de casos a mais ou a menos que o meu fator impacta. O que eu estou falando aqui não tem a ver com a incidência, com a quantidade de casos. Aqui tem a ver com o risco de desenvolver, que é uma interpretação diferente, certo? Vai impactar aqui, sim, vai impactar na quantidade de casos, mas aqui me importa o risco individual que cada um vai ter. Então, aqui, nessa redução do risco absoluto, o quanto eu retiro do risco, né, se eu não expusesse, no risco, se eu não expusesse a pessoa ao fator. E por último, mas não menos importante, né, é o número necessário para tratar, o NNT. O NNT ele foi criado para ter uma interpretação, e cada vez isso está mais importante nas interpretações dos artigos científicos, que é o number needed to treat, ou número necessário para tratar, que me explica o que é. Ele tenta nos traduzir, ele procura nos traduzir uma informação de que quantas pessoas precisam receber o tratamento que está sendo estudado para reduzir um caso daquilo, né, do seu desfecho, além daquilo que já é esperado pela natureza. Por quê? Porque a gente sabe que, de novo, sempre há uma frequência de pessoas que vão adoecer sem receber o tratamento. Eu quero saber quantas a mais eu preciso tratar para reduzir um caso. E de que forma isso é feito? Bom, é o inverso da redução do risco absoluto. Ou seja, se esse risco absoluto aqui, se essa redução do risco absoluto for muito grande, essa relação é inversamente proporcional. Se ela for muito grande esse número, menor vai ser meu número necessário para tratar. Ou seja, se a exposição ao fator ela tiver uma diferença muito grande entre expostos e não expostos em relação ao número de casos, por exemplo, na incidência, melhor vai ser meu NNT. Melhor no que se refere a menos gente eu vou precisar tratar para reduzir um evento além daquilo que já é esperado. E esse raciocínio do número necessário para tratar, ele se estende a outros tipos, né, de estudos, que é o número necessário para tratar, quando estão fazendo ensaios clínicos randomizados, número necessário para causar dano, quando eu estou avaliando desfechos desfavoráveis, seja eles efeitos adversos, que seja, por exemplo,
né, ou o número necessário para rastrear quando estou testando algum método de rastreamento, certo? Tudo isso pode ser traduzido na mesma forma, só que, claro, de uma forma diferente. O NNT, eu espero que seja o NT sempre mais baixo possível e um NND mais alto possível, certo? Porque eu preciso achar um tratamento que eu preciso tratar menos gente para reduzir um desfecho, né? Que seja morte, adoecimento. E para causar dano, eu quero quanto maior, melhor. Ou seja, eu preciso tratar muita gente para causar um dano. Feito? E no necessário para rastrear exatamente. Olha, eu preciso rastrear 1000 pessoas para reduzir, né, para reduzir uma mortalidade, uma morte pelo fator que eu estou querendo procurar estudar. Bom, em sendo assim, né, a gente pode entender que essas relações elas têm que ser trabalhadas sempre de uma forma prática, de preferência uma coisa mais prática possível. Então, se colocar isso na prática, significa que não me importa que se eu diga que usar tal medicamento dobra, ou reduz pela metade o adoecimento. Se essa metade não impactar no número necessário para tratar ou na redução do risco absoluto. Porque muitas vezes eu tenho um impacto de um risco relativo muito bom, uma redução de risco relativo muito bom, só que o impacto é muito pequeno, seja porque os eventos são muito pequenos, a quantidade de eventos é muito pequena. Então, ok que reduza pela metade, mas eu reduzo pela metade um evento que acontece a cada 10.000 pessoas, então é 0,0001 que vai ficar no meu denominador lá, que vai repercutir em ter que tratar 1000 pessoas para reduzir um evento. E dependendo do que tu está estudando, tratar 1000 pessoas pode ser impraticável. Então, é sempre importante colocar as medidas de efeito dentro desse contexto das medidas de impacto. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse segundo dia e a gente volta a falar isso na próxima aula.